Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e peço a todos que, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam caso não sejam inscritos, ativem as notificações do canal, compartilhem e, é claro, podem ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito, basicamente, do papel de coadjuvante que os homens vêm deliberadamente assumindo na sociedade há muito tempo e está aumentando cada vez mais. É o fato de que praticamente tudo que é masculino está na retranca da sociedade. De fato, como o Raccoon dizia, os homens eles estão virando cidadãos de segunda categoria, né? E isso há muito tempo, já há décadas. Isso vem se evidenciando cada vez mais. E até mesmo de forma deliberada, né? É óbvio, nós vivemos em uma sociedade há muito tempo ginocêntrica e isso basicamente significa que o feminino ele vai ser o centro de tudo, né? E obviamente o masculino ele vai ser segunda categoria. E na questão da sociedade, da cultura, não existe igualitarianismo, não existe neutralidade. Ou é um ou é outro, tá? Ou a sociedade se baseia na ótica e na conduta masculina ou na feminina. Nunca na história humana houveram momentos onde houve igualitarianismo ou neutralidade entre esses dois polos. Era ou o masculino ou o feminino que dominava a sociedade. Ou era um mundo de mulheres ou era um mundo de homens. Simples assim. E o mundo de homens, né, o androcentrismo, como eu gosto de chamar, foi muito, muito mais raro do que se imagina. Existe muito essa visão de que no passado os homens recebiam mais valor e no passado os homens eram mais bem recompensados e no passado isso. Mas esse passado que se fala tanto, né, principalmente entre a galera mais tradicional conservadora aí, que é a grande maioria do nosso meio, né, da própria androsfera é tradicional conservadora, mesmo que não se auto-intitule dessa maneira, ainda dá para ver muito tradicional conservadorismo e muita vontade de salvar as coisas e meio que um amor pela forma com que as coisas deveriam ser e às vezes uma revolta à modernidade, né? Vou falar sobre isso em vídeos posteriores aqui no canal. Mas o fato é que, ao longo da história humana, o androcentrismo ele foi absolutamente raro. Foi muito, muito raro. Basicamente, ele surgia na sociedade quando os homens eles eram absolutamente inevitáveis, né? Onde os homens eles precisavam receber uma dose maior de recompensa para basicamente reconstruir ou reconquistar o mundo. Assim, eram trabalhos exclusivamente masculinos que eram muito valorizados e por isso os homens eram valorizados. Agora observe que primeiro é valorizado o papel e o trabalho masculino para depois, tá, por consequência, o homem ser valorizado. Então não é nada genuíno, como gostam de chamar, né? Ou seja, nem a sociedade tem um apreço genuíno pelos homens, nem a espécie tem um apreço genuíno pelos homens. É basicamente o que ele tem a oferecer, tá? E toda a natureza ela foi assim em relação ao masculino, não só os homens humanos, né? Para esse efeito, mas o masculino em geral. Então, como eu já expliquei a vocês em diversos vídeos, o ginocentrismo sempre foi regra da natureza por questões reprodutivas básicas, né? Questão assim de produção de gametas, né? Que as mulheres na nossa espécie produzem só um gameta por mês, que é o óvulo. O homem produz centenas de milhares, está em escala industrial praticamente, é todo dia produzindo centenas de milhares de espermatozoides. Um homem pode fecundar várias e várias mulheres, né, dezenas de mulheres por dia, principalmente se usar a tecnologia, no caso da inseminação artificial. Já uma mulher ela só pode ser fecundada por um homem a cada 1 ano, né, 9 meses de gestação, 3 meses de amamentação, que é infértil, o período infértil dela. E nessa gestação ela pode ter, assim, em média, 1,3 a 1,5 filhos por mês. É claro que isso é uma média, né? Nenhuma mulher tem 1,5 filho. Mas, assim, contando com os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, que são, obviamente, progressivamente mais raros, né? Dá para fazer uma média ali e cada mulher tem mais ou menos 1,3 a 1,5 filhos. Então, o que eu estou dizendo aqui nem é uma questão mais de relacionamento, nem é uma questão mais de sequer comportamento humano, sociedade ou cultura. Isso é imposição natural, tá? É ditadura biológica, ponto. Não tem discussão a respeito disso. Desse modo, toda a sociedade humana teve que ser ginocêntrica, pelo bom caminhar da espécie, tá? As mulheres elas precisavam de mais recurso, mais atenção, melhores condições, não só para si, mas para suas proles, né? Enfim, existem vários outros fatores aí, como o fato também do dimorfismo sexual, né? A dependência feminina por conta da incapacidade física que elas têm, das crianças também, né? As crianças são subdesenvolvidas, querendo ou não, etc, etc e tal. Então, digamos assim que 99,9%
da sociedade humana foi centrada no feminino, e até em momentos mais selvagens assim se foi, pois a mortalidade masculina era muito, muito alta devido à selvageria do ambiente, né? Eram caçadores e guerreiros que estavam sempre morrendo praticamente todo santo dia, enquanto as mulheres elas precisavam ficar em ambientes de segurança sendo providas por esses caçadores e guerreiros sobreviventes. E a mulher, como eu gosto de dizer, na nossa espécie, ela sempre foi um bem, não um produto, não um objeto, um bem. A palavra bem, como o nome sugere, né, já tem uma carga emocional de algo benéfico. Então, as mulheres sempre foram tratadas como um bem, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, ou seja, por toda a sociedade humana. E, bom, porque elas detêm a reprodução, porque elas detêm o afeto que os homens tanto querem, o sexo, a companhia e tudo mais. Então, a sociedade, ela sempre foi ginocêntrica, e a nossa sociedade atual, perdendo os lastros morais e éticos e toda aquela coisa dogmática, né, imposta para um bom funcionamento da sociedade por várias questões, tá? São N fatores que levaram a isso. Sim, a tecnologia ela também é um exponencial, tá? O cultivo do é proibido proibir, as questões de liberdade que nós vemos discutindo aí à torto e à direito, e também influência, né, legado de várias outras revoluções, como a Revolução Francesa, legados de guerras também, né? Questões geracionais, como eu já expliquei em vídeo, né? Os Silent ensinaram os filhos boomers, que ensinaram a geração seguinte, a geração X e a geração Y, a geração Z a serem, né? Questões ambientais também, enfim, vários fatores, tá? N fatores que é humanamente impossível a gente realmente botar todos eles na mesa aqui para identificar qual é o determinante, qual é irrelevante, enfim, são vários fatores. Mas isso muito tem a ver também com o período dos escravos, como eu gosto de chamar, né? Existem dois quadrantes na história humana, porque são 4 períodos. O período dos sacerdotes e guerreiros, que contempla o primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante é mais masculino, como eu expliquei lá no meu vídeo. E o segundo quadrante dos comerciantes e escravos é mais feminino, pelos motivos que eu expliquei lá no vídeo também, né? No vídeo dos ciclos viciosos humanitários. Nesse segundo quadrante, mais feminino, mais ginocêntrico, os homens eles já construíram um ambiente, tá? Então eles se tornaram obsoletos praticamente, né? Foi o que eu falei também naquele meu vídeo. Será que os homens estão se tornando inúteis? E como eu expliquei lá, na opinião da sociedade, nessa opinião emocional, os homens eles estão ficando cada vez mais inúteis, né? Existem discursos a respeito disso já há décadas atrás. E esse discurso ganhou força principalmente por conta da terceirização do trabalho do homem, né, que é a provisão e proteção. É basicamente a única utilidade que o homem tem e é basicamente a única forma que eles conhecem de seduzir as mulheres, de conquistar as mulheres, né? O homem, ao longo da história, nunca conheceu outra forma de sedução, conquista, ou seja lá como vocês quiserem chamar, senão oferecer recursos, né, e oferecer proteção. É por isso que até hoje a corte mais comum que se faz na hora da conquista, né, embora eu odeie essa palavra, é o quê? Levar a garotinha que você gosta para sair, pagar um lanche para ela, ser aquele cavalheiro, né, que vai proteger ela de alguma coisa, tomar a frente, né, fisicamente da situação e tal. O homem ele não conhece outra lógica senão essa, e as mulheres também estão um pouco acostumadas com isso. Porém, como o Trunks já explica muito bem, né, as mulheres elas têm um aparato magnífico de adaptação, por questões que eu já expliquei também em vídeo. Esposas de guerra, né, que tinham que se adaptar muito rápido a novas culturas, pois a tribo anterior dela tinha sido invadida e ela foi monopolizada, né? Na verdade, ela foi expoliada como um bem, né, por uma nova tribo, e ela tinha que se acostumar aos novos dogmas, às novas crenças ali muito rápido. Então elas têm um aparato de progressismo mesmo, né, genético, enquanto o homem ele é mais conservador porque ele não teve essa referência na sua evolução. O homem ele tem que ser conservador porque ele aprende, veja só, com homens mais velhos. A questão de caça e de guerra, por exemplo. Então, conservar métodos de caça, de guerra, de construção, de trabalho em geral, é basicamente a referência que o homem tem de sucesso, né? Então é por isso que nós homens costumamos ser muito mais inclinados à religião, muito mais inclinados a respeito aos ancestrais, a estudo de história e a conservar métodos antigos. Então, ao meu ver, essa inclinação biológica que nós temos é extremamente perigosa porque, bom, já sabemos muito bem que seguir os próprios instintos pode ser algo detrimental, né? Então, por N fatores, a nossa sociedade hoje é ginocêntrica e isso é evidenciado pelo segundo quadrante, né, dos 4 ciclos humanitários naturais. E como eu disse, não existe igualitarianismo ou neutralidade na centralização da sociedade. Ou é centrado no masculino e o feminino fica ostracizado ou o contrário. Então, nós estamos vivendo nessa segunda opção aí, né? Agora, veja só.
Ao falar sobre isso, eu imagino que muitos de vocês já estejam com a mente fervilhando, pensando em alternativas, soluções e formas de lidar com isso. E a maioria de vocês já vai pensar logo: os homens precisam criar uma contracultura, os homens precisam criar alguma coisa que derrube o ginocentrismo e retome o androcentrismo. Os homens precisam se unir, fazer um movimento ativista e etc, etc. Só que eu não acredito nesse tipo de coisa pelo motivo justamente que é o centro do assunto desse vídeo. Os homens estão tão afundados numa posição de coadjuvante da sociedade que qualquer coisa que eles fizerem como ativismo vai ser usado como espantalho. A gente tem como, por exemplo, essa invasão que houve ao Congresso, né? O mais engraçado é que dá para perceptivelmente ver ali que nas reportagens, nos vídeos e etc., que a maioria ali é masculina, né? Independente se isso foi armado por um político X ou por um partido X e não foi o partido que se imagina que foi, independente do viés político disso aí, vamos ver o viés de gênero, né? Os homens ali são maioria, fato. E a motivação comum daquela manifestação foi a insatisfação política, independente contra qual partido político foi ou a favor de qual partido político foi. A motivação maior foi, obviamente, a insatisfação política. E o mais engraçado é que os que se envolveram nesse caso nada fizeram além de positivar um estado político mais forte. Então, para você ver, até quando os homens eles estão lutando por uma causa, eles conseguem ser contraproducentes hoje em dia. Tudo o que os homens fazem vai ser usado como espantalho, principalmente se eles usarem de violência e de discursos efervescentes. Não adianta, nós vivemos hoje numa sociedade dócil, e é por isso que eu não acredito numa união de homens, num ativismo de homens e tudo mais. Cara, tudo o que os homens fizerem vai ser usado como espantalho contra eles mesmos, né? Vai sair pela culatra. Tudo, é exatamente o que a gente vê na mainstream. O jogo já foi ganho, tá? Há décadas atrás. O ponto de retorno aqui no Brasil foi na década de 70, 80, no mais tardar. Agora, os homens meio que têm que aceitar a situação de cidadão de segunda categoria, cara. A gente não tem muito para onde fugir, tá ligado? E é exatamente o que a gente vê nas propagandas, o que a gente vê na mídia mainstream, etc. No marketing em geral, na cultura que é feita na nossa sociedade, os homens eles precisam se calar, os homens eles precisam ser mais dóceis, os homens precisam parar de reagir, os homens não podem ficar insatisfeitos, eles não têm nenhuma reclamação porque eles são privilegiados, porque eles não têm motivos para reclamar, eles já têm tudo e já conquistaram tudo e tal. Então, essa narrativa venceu, tá? Essa narrativa venceu e venceu de tal forma que agora não tem mais revanchismo, não tem mais como reagir. Porque quando você fica impossibilitado de criar uma revanche, uma reação, uma contracultura, é aí que ferrou, porque essa é a única chave para vencer. Então, a narrativa que venceu, né, a narrativa vigente da sociedade, ela descobriu o martelinho de ouro que quebrou toda e qualquer ação masculina, cara, porque os homens eles não conhecem outra forma de dominar a cultura e a sociedade se não for através do revanchismo, né? Se não for através do ativismo. Então, o ginocentrismo em geral, ele não só se valeu das questões biológicas, né, da própria indulgência patológica que o homem tem dentro de si, cooptou esses homens mais instintivos para esse lado da indulgência patológica. Então, nem com nós mesmos nós podemos contar, né? Nem com nossos amigos de gênero nós podemos contar. A prova disso é o movimento dos direitos dos homens, que foram cooptados pelas próprias mulheres lá e foi totalmente dominado ali por dentro. E os homens ali que eram mais indulgentes patológicos, mais ligados à validação feminina instintiva, acabaram se virando contra os homens que não eram. E, bom, as mulheres conseguiram os seus leões de chácara, né? E usaram eles para atacar os homens ali dentro. E o movimento dos direitos dos homens basicamente ruiu isso desde décadas atrás, isso não é de agora. Me diga uma coisa que o movimento dos direitos dos homens conseguiu de substancial para a sociedade, cara. Uma lei masculina que seja, o que vai inflar o Estado de qualquer forma e vai ser pior para os homens, mas que seja uma lei exclusivamente masculina. A eleição de um político que olha pelas causas masculinas, nem que seja demagogia, populismo, promessa barata que todo político faz, ou a destituição de algum privilégio feminino misândrico que seja. Nada disso conseguiu, tá? O movimento dos direitos dos homens existe até hoje, o tradicional conservadorismo existe até hoje, mas nenhum deles consegue parar o avanço do progressismo, do neomarxismo. Então, assim,
Basicamente uma grande masturbação ideológica dos caras que eles querem criar algum tipo de relevância para si mesmos, né? Tradicionais conservadores, movimentistas dos direitos dos homens e etc, etc. Esses caras mais alinhados a esses grupos aí, eles nem percebem que estão degenerando devagar e sempre, né? Mais devagar, obviamente, que o progressismo, mas ainda continuam sempre degenerando um pouquinho. Porque, veja só, há poucas décadas atrás, não precisa nem voltar muito, os conservadores eram contra o divórcio, eram a favor da criminalização do adultério. Hoje, eles são os que mais se divorciam e os que mais traem. Então, além de tudo, tem uma hipocrisia moral e ética aí, né? São caras que praticam o que criticam. Então, essa é mais uma palavra aqui nesse vídeo, né, de anti-revanchismo masculino. Porque tudo o que o homem fizer para se rebelar ou para contra-atacar ou para fazer uma revanche, etc., sempre vai ser contraproducente e vai, na verdade, ser um desfavor para todos os homens em geral. Vai ser só para apertar o torniquete contra os homens. Então, essa invasão ao Congresso aí foi um exemplo muito bom, né? Muitos dos que estavam ali eram contra o governo atual e basicamente só jogaram combustível no McTine do governo atual, né? Agora eles podem positivar um argumento, um pretexto de que eles precisam aumentar a repressão contra os partidos da oposição justamente por conta dessa atitude. Porque a oposição é vândala, porque a oposição é antidemocrática, porque a oposição é terrorista. Então, assim, deram combustível, cara. Parece até, veja só, óbvio que essa não foi a intenção, mas parece até que os contra o governo atual é que são os infiltrados. Porque eles estão fazendo um favor ao governo atual. Estão fazendo um favor ao lulopetismo. Então parece que eles querem que o governo da oposição vença. E é isso que eu digo, não tem retorno. Vocês podem me perguntar, Coruja, qual é a solução? Não tem solução, mano. Não tem solução. Agora é só esperar que a sociedade decida o seu destino, o próprio destino, que está além do nosso controle. Então, sejamos estoicos. Então, para concluir esse vídeo, eu queria falar também da própria incapacidade masculina de criar algo para si, né? Não necessariamente uma revanche, um retorno, etc. Mas criar algo para si mesmo, cultivar algo para si de forma independente. Até aqui, no nosso meio, tá? Principalmente nos nossos canais aqui, por exemplo, o Trunks, o Epifania, eu, o Yanni, vocês podem ver nesses canais quais são os vídeos mais vistos. São sempre vídeos que falam a respeito de relacionamentos, falam a respeito do comportamento feminino, etc. É claro, muito do nosso público foi também construído acima disso, né? Mas até porque a nossa sociedade ela é ginocêntrica e os homens eles estão muito mais interessados em ouvir esses assuntos do que assuntos de homens em si, para os próprios homens. E eu nem necessariamente estou reclamando, dane-se, eu estou ganhando visualizações com isso, então por que eu teria que reclamar, né? E eu também nem estou criticando. O fato é que é assim, estou evidenciando isso para vocês. O fato é que existe atualmente, e instintivamente também, né, mas principalmente evidenciado pela nossa sociedade, uma incapacidade dos homens de focarem em si mesmos, né? Uma incapacidade dos homens de deixarem os assuntos femininos de lado. E aí tem uma galera que, obviamente, vai copar limitantemente com isso, né? Vai vir com aquele coping do tipo: ai, Coruja, mas é determinismo biológico, nós temos que obedecer a isso, nós não temos escolhas. Não, irmão, você está copando para viver uma vida hedonista, uma vida focada no feminino, absolutamente ginocêntrica, que vai fazer você sofrer e vai, eventualmente, também, né, fazer outros homens sofrerem, porque você vai ser um soldadinho de chumbo ali, né, uma pequena formiga operária ajudando a construir um formigueiro ginocêntrico. Então, da mesma forma que você consegue se controlar sim para não ser um homem ginocêntrico, você também consegue se controlar para não encher um cara de porrada numa briga de trânsito. É o mesmo valor de instinto ali, é a mesmíssima coisa. Então, se você é um cara que consegue viver em sociedade, cercear os seus instintos, para não explodir de raiva, você também consegue controlar os seus instintos sexuais, né? Então eu vejo muito isso aqui. Ai, Coruja, eu não consigo deixar o ginocentrismo porque é um determinismo biológico. E o cara usa isso como desculpa para ficar manginando e ficar vendo vídeos de TikTok das mulheres falando coisas absurdas e dancinha e tudo mais. Então você vê que isso é um corpo limitante. Isso limita o cara do desenvolvimento dele de ser um cara mais livre desse tipo de coisa, né? Daí que eu chamo de corpo limitante. Aí o cara vem com essa desculpa completamente autopiedosa de que ele não consegue se controlar e, pô, isso não cola, mano, não cola. Você tá só mentindo pra si mesmo, ninguém acredita nessa porcaria. Então, nem na nossa machosfera, que era para ser um ambiente onde os homens iam criar algo para si, ou pelo menos na teoria, né, onde os homens iam se congregar para falar sobre os assuntos de homens,
Nem aqui a gente consegue fazer isso, para você ver, né? Nem isolado, né, a gente consegue fazer isso. Então, assim, o genocentrismo já venceu. Novamente, eu não estou nem dizendo se isso é ruim ou não. Estou evidenciando isso a vocês. Então, se você sabe que a maioria dos homens são assim, não vão deixar de ser assim, inclusive vão usar golpes racionais na narrativa coerente para justificar a própria escravidão, para se manter no pasto, porque é mais seguro, porque é mais gostoso, por qualquer motivo que seja, abrindo mão da própria liberdade e da autorresponsabilidade. Se você sabe que a maioria dos homens são assim, até no nosso meio, que se dedica a questões masculinas, mano, como é que você vai conseguir mobilizar outros homens a fazerem um revanchismo, ou uma cultura, etc. Então, sabe, é absolutamente absurdo. E é claro, você tem que se perguntar quem você quer ser, né? Que tipo de homem você quer ser. Então tem aquele sistema de validação interna que virou até meio que um clichê aqui, né, nesse lado da janela de Overton aqui da machosfera, né, do lado de homens que seguem o seu próprio caminho. Novamente, existe também um corpo limitante a respeito disso, né? Uma narrativa que é coesa, ela tem coerência no fato de que nós não somos seres singulares, nós somos seres grupais, né, tribais, e precisamos de validação social. Mas aí o cara, ele cria essa desculpa através de uma racionalização, uma narrativa coerente ali, para justificar ele ser um blue pill, basicamente. Tipo, eu vejo isso muito nessa questão de VSM e Lux Maxim. Eu digo, irmão, ó, como naquele vídeo, né, que eu falei de como diminuir o seu próprio VSM. Nossa senhora, os malucos entraram em parafuso porque disseram que o VSM é tudo. Você depende do seu VSM para viver na sociedade. Eu falei, não, irmão, vai com calma. Existe sim um nível de aceitação que a sociedade dá a você, existe sim um nível de aparência que você precisa atender para ter boas chances na sociedade. Porém, qual é o golpe aí? Os caras querem justificar, através dessa coerência que existe, né, realmente coerente, o fato de que você precisa estar bem vestido para causar boa impressão, e que você precisa ter um nível de aceitação social ali, né, ser simpático, ser bem quisto pelas pessoas e tal. Eles querem, com essa desculpa, essa narrativa coerente, justificar uma certa metrosexualidade, uma corrida dos ratos em direção à sedução, que é extremamente detrimental para o próprio indivíduo. Então, assim, se eles querem fazer isso, é fato, tá? É escolha deles. Porém, eu tenho que deixar claro que isso é o famoso corpo limitante, mano. O cara tá criando uma desculpa através de uma justificativa coerente. Então é como diz aquele ditado, né? A melhor mentira é aquela que você acredita, através, obviamente, de justificativas coerentes, uma desculpa de fato, e também é aquela que se esconde atrás de uma verdade ou entre duas verdades. Então, sim, é verdade que o ser humano é um ser tribal e precisa de aceitação do grupo para sobreviver, mas você não precisa virar um cara que fica se empiriquitando todo e sofrendo porque você não é bonito o suficiente e achando que sua vida seria infinitamente melhor se você fosse mais bonita, né? Porque, na verdade, você só quer, lá no fundo, inconscientemente, a aceitação das mulheres. Você quer a validação das mulheres. E também tem aquela besteira da atração genuína, que eu já cansei de desbancar aqui no meu canal. Então tem a narrativa coerente de que os homens, eles amam através do sexo e eles acham que as mulheres também amam dessa forma. É porque ele projeta a si mesmo nas mulheres como se fosse um narcisismo mesmo, né? Daí o que eu chamo de waifu. E aí ele pensa, olha, se a mulher está louca para dar para mim é porque ela me ama de verdade. Porque o homem, quando ele está louco para se relacionar intimamente com uma mulher, ele demonstra provas de amor, né? Que é o quê? É pagar coisa, é querer ficar juntinho, é demonstrar essas besteiras. Então ele acha que ele vai demonstrar, ele vai receber demonstrações disso aí com uma mulher que está louca para dar para ele confunde isso com genuinidade, quando não tem nada a ver com qualidade, é uma questão de grau. Tá? A qualidade da atração da mulher não existe. É só um grau do quanto ela está atraída por você. Então, genuíno é um qualitativo. Então, por questões lógicas, não existe atração feminina melhor ou pior. Toda atração rende os mesmos resultados. A diferença é o quanto ela está atraída por você. Uma GP, ela não está atraída por você, mas ela vai te dar o mesmo sexo que uma mulher que está muito atraída por você vai dar. Agora, a qualidade do sexo, quem dá é você, porque está tudo na sua mente. Porque você valoriza mais o sexo socialmente aceito do que o sexo de uma GP. Então, é tudo coisa sua, não é da mulher, ela não está sendo genuína, é você que está sentindo que é genuíno. Então, existe uma narrativa coerente aí, né, para se convencer de que existe atração melhor ou pior. Na verdade, quem dá esse valor é você. E se você, um dia, quiser decidir que o sexo de GP também é tão bom e de tanta qualidade, tão genuíno quanto de uma mulher civil que se atraiu por você, mano,
Quem vai impedir você? Tá tudo na sua cabeça. Então, a conclusão desse vídeo aqui, senhores, é muito simples. Não tem essa de revanchismo, não tem essa de vamos nos unir. Pô, isso era para ser um argumento batido já há muito tempo, mas parece que está renascendo aí uma chama revanchista entre os homens, uma chama ativista. Cara, isso não dá em nada. Isso aí é bater palma para macaco dançar, isso é espantalho, irmão. Vão usar você como lenha para fogueira marxista, progressista, genocêntrica, etc, etc. Você vai estar fazendo mais serviço para eles do que eles próprios e vai estar contribuindo, é claro, para a própria misandria que existe. Então assim, não tem jeito. Agora o que é que nos resta? Sabermos que homens nós queremos ser, né? É uma questão de autorresponsabilidade individual. Que tipo de homem, quais princípios você quer ter? Mesmo que os manginas estejam ganhando migalhas, mesmo que os caras que estão lá manginando e dando moral pra mulherada, e os homens que estão lá, né, em seus ativismos, achando que estão fazendo alguma coisa para melhorar o mundo, simplesmente porque isso os torna mais relevantes dentro das próprias cabeças, né? Eles autofabricam uma ideia de que eles estão melhorando o mundo e que eles têm alguma coisa que vai salvar a sociedade, simplesmente para não se sentirem irrelevantes, para não se sentirem zeros à esquerda na sociedade, quando na verdade são. Então, novamente, isso é um cope limitante. Existem copes edificantes também que vocês têm que focar. Então, eu não estou convidando vocês ao niilismo, nem a uma masturbação mental depressiva de que você é um bosta, um zero à esquerda e tal. Olha, do ponto de vista da sociedade, você é sim exatamente isso aí. Porém, e do seu ponto de vista? Ou você é tão blue pill que você literalmente alinha os seus valores ao da sociedade completamente genocêntrica. Você não cria nada para você. Não é um cara que realmente tem essa noção de independência. De que você é um ser à parte, de que se a sociedade ruir, você vai continuar vivendo. Enfim, senhores, essa é a reflexão que eu queria passar a vocês. A vocês que acompanharam até o final, desvejo no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.